liberdade, Jesus, para vir. Vai dizendo para Ele: Deus, eu me ofereço ao Senhor. Se ofereça a Ele, diga: Jesus, eu me ofereço inteiramente a Ti. Eu quero amar ao Senhor. Fala para Ele: eu quero adorar ao Senhor. Você pode se sentar, em nome de Jesus. De olhinho fechado, pode se sentar um pouquinho. Isso. De olhinhos fechados mesmo. Eleva seu pensamento até Jesus. E vai falando para Jesus aí da sua cadeirinha mesmo: Jesus, eu quero que o Senhor seja Senhor da minha vida. Que o Senhor tenha liberdade para vir, para entrar, para transformar a minha história. Procura trazer à tua lembrança as lutas, as adversidades que você já tem enfrentado. Coisas que você tem enfrentado lá sozinho, na tua batalha, no teu dia a dia. Que às vezes nós reclamamos para alguém, nós lamentamos para alguém, mas você tem coisas dentro de você que estão parados, sonhos que estão ali impedidos. Você tem almejos dentro de você que talvez estão sendo adiados, não porque você queira, mas porque você não está achando o caminho, não está conseguindo achar uma forma de vencer. Vai falando com Ele: Jesus, me ajuda. Jesus, venha derramar do teu poder sobre a minha vida. Venha manifestar, Jesus, nessa manhã, Pai, o teu poder. Que cada pessoa, Deus, que está clamando ao Senhor agora, que está te invocando, que elas possam sentir o teu poder. Vai amando a Ele, vai adorando a Ele. Queremos mais de Ti, queremos mais da Tua força, Pai. Queremos do Seu poder sobre nossas vidas, aleluia. Ame ao Senhor. Pede para Ele: Deus, me dá a direção, me dá o caminho para que eu possa vencer até a mim mesmo. Diga para Ele: me dá a direção para que eu possa ir além, que eu possa romper, meu Deus, as minhas limitações. Oh Pai, nós nos oferecemos a Ti inteiramente. Pedimos que o Seu poder venha nos fortalecer, oh Pai, e que assim, Jesus, nós consigamos, Pai, glorificar ao Senhor com as nossas vidas. Diga: Senhor meu Deus, o meu coração, ele está aberto, está pronto para ouvir Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos. Vamos entrar na palavra de Deus. Eu vou pedir para você abrir a tua Bíblia, lá em Esdras. Tenho falado esses dias sobre Esdras, e vou estender um pouquinho mais sobre Esdras. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Esdras 8:31, tá bom? Esdras 8:31. Até porque a gente está fazendo esse mês da jornada feliz, né? Para que Deus ele te guarde e te proteja. 8:31. Posso ler com vocês? Coloca a tua mão sobre a Bíblia, ou no coração, se tiver sem Bíblia, e fala: Jesus, me dá a direção da Tua palavra, para que eu possa aprender, e aprendendo, eu seja abençoado pelo Teu poder. Amém? E partimos do rio Ahava no dia 12 do primeiro mês, para irmos para onde? Para Jerusalém. E a boa mão do nosso Deus estava sobre, e nos livrou-nos da mão de quem? Dos inimigos, dos que nos armavam ciladas no caminho. O Esdras deixa claro, ele estava lá com os refugiados, ele tinha uma posição meio como alguém que tomava a frente, que liderava isso. E ele divide os tesouros ali de Jerusalém que estava voltando.
Então era uma viagem perigosa, porque eles estavam retornando do refúgio para Jerusalém. Eles estavam no exílio e iam para Jerusalém. Só que eles iam carregar todos aqueles tesouros que tinha sido tirado de Jerusalém. Eles iam levar de volta. E ele prepara aquele cuidado, como você tem também. Imagina, você vai num banco, vai fazer um saque de um valor alto. Você não vai colocar na sacolinha, segurar forte e andar na rua, né? O ladrão falou, aquela mãozinha fechada forte protege alguma coisa. Não é assim? O ladrão, ele já percebe de cara. Então, quanto mais... Então, o que ele faz? Ele divide ali, não é? Entre as pessoas. Só que vem uma preocupação na mente dele. O caminho era perigoso. E ele sabia que ele ia encontrar oposições nesse caminho. Amém? A grande verdade é que você já sabe também que você vai encontrar oposições ao longo da vida. Eu mostrei durante a semana, o diabo, o que mais revoltou Satanás foi quando ele falou para Deus, o Senhor cercou a casa de Jó de bens. O diabo falou, o gado de Jó está aumentando na terra. Ele falou, e o Senhor abençoaste todas as obras das mãos de Jó. Coloca aí para mim rapidinho, Jó 1, versículo 10. Olha lá, ó. Olha o que o diabo fala para Deus. Porventura, não cercaste tu de bens a ele, a sua casa, tudo quanto tem? O que ele diz depois, igreja? A obra de suas, fizeste o quê? E o seu gado está o quê? Você sabe o que o diabo falou isso? Deus falou assim para o diabo, você está observando meu servo Jó, não está? Essa foi a resposta do diabo. O Senhor cercou ele de bem, a sua casa e tudo quanto tem. Uma das coisas que o diabo não quer, não aceita, é te ver bem, cercado de bens, vendo a sua casa feliz, o seu lar abençoado. O Esdra, ele tinha essa consciência, ele tinha dentro dele essa convicção. Ele sabia que o inimigo dele não é o vizinho que mora do lado da casa, ele sabe que o inimigo não é o encarregado da empresa, ele sabe que o inimigo não é a irmã fofoqueira. A irmã fofoqueira, ela é usada pelo inimigo, o irmão fofoqueiro é usado pelo inimigo. Só que o crente hoje parece que não tem muito esse entendimento. E ele combate a própria carne dele, ele combate o irmão, combate a irmã. Você fica triste com o teu familiar, você passa uma semana às vezes sem falar com um parente seu, que às vezes precisa até às vezes de oração sua, que talvez está necessitado, que não está bem. Ai, mas ele é folgado, Irmão, todo mundo quando é olhado com um ar um ar errado, quando você olha de maneira ruim, com revolta, todo mundo é folgado. Todo mundo se torna folgado. É verdade ou não é? Você olha para alguém lá que está cansado hoje, você fala que ele é cansado e não faz nada. Mas talvez faz. Mas é o teu olhar para aquilo ali. Mas quando você olha por um bom modo, você vai olhar aquilo que ele fez, você justifica o motivo de alguma coisa. Imagina se Deus olhasse para a gente só pelos erros que você comete. O que teria acontecido com você? Mas sabe o que Deus faz? Deus olha para você pelo lado bom. É como se o diabo fala, mas ele errou. Deus fala, mas eu vou usar ele. Ele vai se levantar, ele tem isso aqui nele. Deus falou para o diabo assim, Jó é reto, íntegro, sincero, temente a Deus e desvia. Não era perfeito. Mas você vê, Deus não falou, Jó não vale nada mesmo, ele só tem medo de que eu pare de abençoar. Ele não falou assim, o Jó está comigo só porque as coisas podem complicar na vida dele. Deus não falou isso aí, Deus nem cogitou isso, Deus não suspeitou mal. Deus, ele olhou para o lado bom, reto, íntegro, sincero, temente a Deus, desvia-se do mal. O Jó tinha um monte de falhas, mas você não vê Deus descrever falhas. O diabo já estava revoltado com o quê? Porventura não cercou tu de bens a ele? Sua casa, tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste? E o seu gado está? Olha a proposta do diabo, 11. Mas estende a tua mão e toque em tudo quanto tem, e verás, se não. O diabo está pedindo o quê? A mesma coisa que pediram para Jesus, tirando a Pedro.
O diabo viu Pedro também no meio deles, sabia que Jesus já estava prestes a colocar Pedro como cabeça daquele povo, porque Pedro se tornou depois a principal pedra ali, né, do início do evangelho, se tornou o que Jesus falou para ele: apacenta as minhas ovelhas. O diabo armou a maior cilada que já tinha acontecido na vida de Pedro, que foi ele negar Jesus 3 vezes. Foi ou não foi? Ele queria o quê? Ele falou: ciranda Pedro. Ele sabia que Pedro ia ser honrado. Ciranda Pedro. E ele vai fazer a mesma coisa na tua vida. Só que aí você vai pensar: mas quem que é eu nesse mundo? O diabo vai resolver encarnar logo comigo? Não. Tem tanta gente para o diabo mexer. E é assim que tem gente perdendo casa, família, casamento. É assim que você está vendo a tua vida financeira trancafiada, amarrada. Assim que você está vendo a tua saúde. Você fica achando que é alimentação, você fica achando que a sua saúde não está bem, porque você está com calor demais, frio demais, está quente, está frio, ou então você não tem o recurso necessário para comer melhor. E você começa a dar motivos para aquilo ali. Só que na verdade o lado espiritual começou a se levantar contra a tua vida. Ele se colocou diante da tua vida. E você não está olhando para isso, você está achando: não, as pessoas estão me incomodando, porque ela não gosta de mim, porque eu falei aquilo. Não é, Satanás não quer te ver bem. Só que enquanto você não entender que existe um mundo espiritual, que Satanás existe, e que ele vai tentar tirar a bênção sua, você vai sofrer e vai padecer. Porque coisas espirituais não se combate, irmão, fazendo confraternização. A depressão não vai embora marcando festinha, que nem as pessoas falam assim. Eu me lembro de um cidadão, um colega assim, não era de igreja ainda não, mas era quando começou aquela historinha de depressão, e os avós falavam assim: você tem que sair, você tem que chamar os amiguinhos e ir passear, porque o piá estava com depressão, você tem que fazer alguma coisa. Eles incentivavam ele a se mover, porque achava que isso ia trazer algum resultado. E a gente coloca na cabeça como se fosse uma solução. E quando você não está muito bem, em vez de você combater o inferno, você começa a tentar distrair a tua mente. É o que o diabo quer. Porque você distraído com as coisas, você afastando aquela preocupação, você acha que você está resolvendo, você está empurrando para frente. Só que enquanto isso o diabo não parou, ele continua lá mexendo na tua vida. E aonde que eu quero chegar com isso daí? Vai lá em 2 Samuel, vamos lá? 2 Samuel 21, eu vou ler o versículo 16 e o 17. 2 Samuel 21, versículo 16, depois eu volto lá no Esdra, tá bom? 2 Samuel 21, o 16 e o 17. O Davi, ele poderia olhar desde cedo como se fosse uma coisa normal. Ele era pastor de ovelha, estava no campo, as ovelhinhas eram um tipo de presa para o leão, para o urso, para qualquer coisa. E ele poderia deduzir: como eu estou apacentando, vou enfrentar realmente algumas adversidades, como a gente pensa. E você fala: não, nesse mundo tem concorrência, tem gente que não vai gostar. Tem gente que não vai muito com a nossa cara mesmo. Mas isso não vai afetar a tua vida. Te afeta saber que alguém não gosta de você? Para mim não afeta em nada. Eu não gosto de todo mundo. Eu já falei isso aí, eu gosto de algumas pessoas, tem afinidade, a Bíblia me manda amar todas elas, não é? E não tem como você gostar de todo mundo, ou você vai virar um falso. Eu gosto desse, eu gosto daquele, então você não gosta de nada, você é um camaleão, irmão, não é? Todo ambiente que você está, não é, você vai ter coisas na sua vida que você vai ter afinidade. Até às vezes parente, tem filho, que eu já falei isso aqui, os pais não gostam. Você vai gostar mais de um filho que de outro. Você vai se sentir culpado de admitir, né? Você vai falar: vou falar que eu gosto mais de um. Parece que a gente é mal, né? Parece que você está fazendo algo errado. Mas tem um filho que é diferente. Aí os outros falam assim: é o mais mimado de casa. Mas é diferente para você. Para o outro, talvez para o pai é ruim, para a mãe é diferente. E para o pai, talvez que para a mãe não é tão bom, o pai é diferente. Aí você vai falar: isso aí é errado, pastor. Então tudo bem. Explica Esaú e Jacó. Gêmeos nasceram no mesmo dia, não é? Mas a mãe protegia um, o pai protegia o outro.
Ai, pastor, eles eram pessoas que não tinham sabedoria, eram pais. Não era? Mas cada um tinha a sua preferência. Como é que vai negar agora? Agora você perguntasse para a mãe de Esaú, qual que você gosta? Ela falar, não, os dois para mim são... É verdade ou não é? Você acha que ele ia dizer que gostava mais de um ou de outro? Mas como é que a mãe fez um pegar a bênção do outro? Ela quis proteger o Jacó. Não precisava de proteção. Ele já tinha um propósito de Deus. Mas ela queria. Tem isso. Amém? Mas aonde que eu quero chegar? Você tem que entender que algumas coisas na sua vida, elas vão se levantar. E não vai se levantar coisas simples. Vai se levantar gigantes para você. E às vezes você vai tentar resolver de maneira natural. Sua vida vai ficar naquele marasmo a vida toda e você não muda. A Bíblia diz assim, ó, Isbi-Benob, que era dos filhos dos gigantes, e o peso de cuja lança tinha 300 ciclos de cobre, e que cingia uma espada nova, e que ele fez? Intentou ferir. Esse intentou, ele quis. A Bíblia, se você catar as traduções mais modernas aí, diz que ele planejou. Algumas diz que ele desejava matar a Davi. Por quê? Como eu falei agora há pouco, Davi desde cedo cuidava das ovelhas. Parecia comum aparecer presa desses animais que ele matou, desses bichos aí que ele enfrentou. Só que um dia Davi estava lá levando pão para os pais e aparece um gigante. Sobrou para quem de novo? Davi. Não era em relação às ovelhas. Era em relação ao que levanta contra a sua vida. Então tem gente que ela tem que ser inteligente. Ela tem que olhar e falar, pera um pouquinho. Sempre quando eu estou para receber algo, acontece alguma coisa. Isso aí você tem que antecipar. O Esdra fez isso. Se sempre na minha vida, quando algo está para dar certo, alguma coisa dá errado, eu vou antecipar, eu não vou esperar. Aí eu fico lá torcendo, dessa vez tomara que dê certo. Torcer não muda nada. A gente torceu para o Brasil aquela vez, lembra? Perdeu de quanto? Aí você torceu para o Brasil, torceu ou não torceu? Torcer não muda nada. Eu tenho que enfrentar a situação. Se eu estou lá, eu tenho que enfrentar. Torcer não adianta. E às vezes a gente passa a vida torcendo. Só que olha o que acontece. Chega um dia, um gigante fala, Davi matou meu tio Golias. Ele era sobrinho do Golias. E ele alimenta dentro dele que um dia ele ia vingar o tio. Um dia ele ia matar o homem que tinha matado o tio Golias dele, que era um guerreiro importante para os filisteus. Amém? E isso vai surgir. Tem gente que você nem sabe o porquê, mas ela não gosta de você. Porque há 10 anos atrás, porque um dia falou, eu me lembro um dia que o pastor, última vez que ele veio aqui, um pastor veio aqui, conversou comigo, e ele falou de uma pessoa, falou, tal pessoa não gosta de mim? Ele falou assim, eu não sei nem porquê. Eu fiz algo para proteger um povo, e alguém ficou contra ele só porque ele tentou proteger umas pessoas de um golpe. As palavras dele diziam, você vê, a pessoa nem entende o porquê que a pessoa não gosta dela. E as pessoas simplesmente olham e falam assim, essa pessoa é ruim. Estou pegando um exemplo que foi me falado. Você está entendendo? Que às vezes é benéfico, mas a pessoa não vai com a tua cara. Mas não vai por quê, pastor? Porque às vezes a gente gosta muito de alguém e essa pessoa tem um hábito errado. E aí a gente protege essa pessoa, por outros motivos, a pessoa fala, eu não gosto desse daí, porque ele fica protegendo o outro. Mas a Bíblia manda você proteger ou você acabar com as pessoas? O que a Bíblia pede? Você tem que fazer o quê? Ah, mas ele não presta, pastor. O problema é dele, que resolva com Deus. A Bíblia manda eu ajudar, não manda eu pisar e afundar ninguém. Então, quando você estiver protegendo alguém, não, protegendo não é esconder erro de ninguém, não é você ser cúmplice. Mas toda defesa, o orar, o colocar, isso é o certo. Você não tem que pisar em ninguém, não. Porque se for, falei no começo, se for para pisar, a gente está perdido. Você sabe da tua vida. Você sabe se você é digno ou não de tudo aquilo que Deus promete. Não somos, somos? Não somos. Ah, mas eu nunca roubei. Mas às vezes você roubou a paz de outro, irmão. É que depende do valor de cada um. A gente pensa que não fez nada errado, mas fizemos.
Então somos errados já por natureza. Só que Davi, ele tinha esse cidadão que ele colocou no coração: eu vou ferir ele. E às vezes tem gente também que ela não tem paz na vida porque ela está preocupada. Ela fala: pastor, mas se tem um demônio que vai querer acabar comigo, vai usar pessoas, vão me perseguir, vai dar... Eu já vi pessoas que elas têm medo às vezes até de ser abençoado, por causa das pessoas se levantarem contra ela. Uma senhora outro dia mesmo falou assim, ela tinha uma herança para receber, ela falou: pastor, eu nem queria essa herança. Eu falei: mas por que a senhora não quer? A parte da senhora, a senhora tem direito, tem que receber. Ela falou: pastor, já estão me xingando a vida toda. Ela falou assim: na hora que eu receber isso aí, eles vão cair matando esse menino. As palavras dela. Vai mesmo. Mas você vê, a pessoa tem até medo de ser abençoado com algo, não é? Porque ela sabe que vai ter inimigos que vão se levantar. E vai, claro que vão se levantar contra a tua vida. Só que onde que eu quero te levar? Você precisa se aproximar de Deus. Como me aproximar de Deus? O que o Esdra fez? O Esdra, quando ele falou: bom, o inimigo vai se levantar, o Esdra marcou um jejum, marcou uma oração na beira do rio Ahava, e ali ele diz que ele clamou a Deus. Ele falou: a boa mão de Deus esteve comigo. Deus não faz acepção. Qualquer um de nós que começarmos a buscar Deus, orarmos a Deus, colocarmos diante de Deus um propósito, não vai evitar que as lutas se levantem, mas a boa mão de Deus vai estar com você. E aqui você entende o que é ter a boa mão de Deus ao seu favor. Amém? Tudo que o inimigo tramar no mundo espiritual pode ser destruído. Pastor, tem uma armadilha no meu caminho. No mundo espiritual ele pode ser quebrado. Quando eu entendo que isso vai se levantar, eu vou buscar a Deus e Ele vai me proteger. Diga graças a Deus. Então a intenção do gigantinho ali, do Esbibenob, era fazer o quê? Matar a Davi. E olha só o que diz ali ainda depois, ó. E ele tinha, né? Volta lá um pouquinho. Ele tinha uma espada nova. A espada era para quem? Você parou para pensar que é a pessoa guardar uma espada? Essa espada é para tirar a vida de quem? De Davi. Você vê? E não é de agora, isso é aquele tempo. Aquele tempo nem tinha rede social, né, irmãos? A gente nem viu o forfé acontecer. Não tinha Facebook aquele tempo, não tinha Instagram, não tinha Twitter, não tinha esse negócio, nada. E já tinha esses rolos, você vê? Já tinha gente, tinha uma espada nova guardada. Não, essa daqui eu quero para derrubar a Davi. Alimentava já dentro dele. E aí a Bíblia diz, ó, no 17: porém Abisai, filho de Zeruia, dizem que ele era irmão, meio irmã, não sei, de Davi. E dizem que era filho, não sei se ela era parente da Abigail também. Alguma coisa assim. Outros dizem que era filho de Naás, mas era praticamente o sobrinho de Davi, o Abisai, porque Zeruia era quase que meio irmã, e era irmão de Joabe no caso ali. E a Bíblia diz, ó, que Abisai socorreu e feriu quem? O filisteu, e o matou. Da mesma forma que Satanás, ele intenta contra a tua vida, que ele levanta pessoas contra você, da mesma forma que o diabo, ele tenta parar, ele tenta intimidar a tua vida, você tem que entender que quando você está andando com Deus, Deus também prepara tudo à tua volta. Não é só o diabo que ele consegue se mover no mundo espiritual. Deus se move, amém? Só que Deus não se move por se mover. Deus olha assim e fala: ó, o mundo está saindo do normal. Não, Deus fala: clama a mim e vou te responder. O povo ficou lá na escravidão durante muitos anos lá. Ficaram escravos por muitos anos, mais de 70 anos lá. Só como escravo eu estou falando. Quando Deus decide tirar o povo, não foi porque Deus olhou para o Egito e falou assim: olha, estão sendo escravizados. A Bíblia diz que eles clamaram ao Senhor, eles se lembraram que tinham Deus. E essa é uma falha nossa, a gente só lembra que tem Deus quando? Quando o médico fala para você: não tem tratamento. Aí você pensa: mas tem gente que alcançou um milagre na igreja. Não é desse jeito?
Aí você lembra que tem gente que foi curado de câncer na igreja. Aí você vai buscar, aí começa a campanha, aí eu vou todo dia. Aí eu falo, Deus, o Senhor é fiel. Mas ele fala, você podia ter se lembrado de mim quando você fez o primeiro exame, né? A biópsia, já tinha que ter se lembrado de mim. Talvez o médico teria dado um veredito diferente daquilo. Mas nós não nos lembramos nessa hora. A gente espera o gigante se levantar, vir, amém? Para depois combater esse gigante. Só que ali o que aconteceu? O próprio sobrinho de Davi defendeu. O diabo, ele tem os sobrinhos dele, ele tem ali os seus. Deus também tem os dele. Do jeito que o diabo usa pessoas à sua volta, Deus tem pessoas boas para usar ao seu favor também. Só que Deus, ele não vai fazer isso por acaso. Como assim não vai fazer por acaso, pastor? Deus não vai me defender só porque ele viu que eu estou sofrendo. Porque Deus, ele falou que clama a mim e responder, todo que bate se abre. Outro dia atrás, aqui uns dias atrás, o moço veio aqui na igreja, era quase meia-noite. Eu não faço janta, não tenho janta, se passar aí pode perguntar na igreja. Eu jantava aqui quando a irmã fazia aqui, depois até falei, o Luciano, Luciano, pode pedir para parar, né? Estava fazendo, ele estava engordando igual um boi mesmo, estava ficando bicho já, né? Comendo toda noite para ir dormir. Você acabava o culto, você comia e deitava na cama. Eu falei, não, para. E não tem comida ali mesmo. O pessoal passa, tem alguma coisa de comer, pastor? Não tem realmente, não tem mesmo. Não fica nada lá. E aí, ele bateu. Aí, bateram ali na porta. Primeira coisa que eu pensei naquela hora foi o seguinte: algum doido encostou na parede, não é? E já vai embora. Aí eu esqueci. Aí de novo. Opa. Mas não saí de lá não. Aí de novo. Aí eu já comecei a ficar meio invocado, né? Ei, pera! Já dei aquele grito já, porque já estava fazendo bagunça. Mas olha pelo lado espiritual. Ninguém vai na primeira batida. Você tem que existir na vida. Oração é desse jeito. Você bateu, Deus falou, o que ele quer? Porque a gente reclama o tempo todo. Deus não pode sair em prol da primeira oração que você faz mesmo. Pastor, onde está escrito na Bíblia? O cego de Jericó. Senhor, tem misericórdia de mim. O povo, cala a boca, cego. Jesus não atendeu na primeira vez que ele bateu. Então o que eu estou falando para você é bíblico. Às vezes não estou citando o versículo, mas está lá. Aí o cego continuou. A batida do cego foi o clamar. Clamou, Jesus não parou. Quando todo mundo achou que não ia ter jeito mesmo, Jesus pare. Chama o cego lá. O cego estava lá. Filho de Davi, tem misericórdia. Jesus ensinou. A viúva foi abençoada porque ela importunou. Então eu preciso ser aquele que importuna a presença de Deus por aquilo que eu quero. Se eu fizer isso, pode ter certeza, irmão, Deus vai mandar no seu caminho o socorro, a solução que você precisa. Só que tem que haver essa insistência. Nós somos inconstantes. Você pede alguma coisa agora, daqui a pouco você não quer. Teve um dia que fui numa pizzaria aqui que disse que era boa. Entrei lá, pedi o cardápio, olhei, legal. Aí eu fui olhando, eu desisti e fui embora. Fechei o negócio de novo e falei, não sabia nem escolher. Verdade. Eu queria, mas começou a dar dúvida, sabe? Aí pensei numa coisa e outra, tal. Eu falei, não vou comer isso aqui não. Não, desisti, sabe, por causa do cardápio que eu desisti. Era muita coisa. Aí você queria tudo, não queria mais nada. Já aconteceu com vocês isso também? Cidadão fala, o que você quer? Aí você começa a pensar. Às vezes dá até vontade de desistir, porque você fala, não vai pedir, não pede. Não é assim? A gente fica meio indeciso nas coisas. Irmão, temos que aprender a ser firme na presença de Deus. Então eu quero agir de Deus, continue insistindo, buscando. Se buscar, a boa mão do Senhor vai estar na tua vida. Como esteve aqui, ó. Davi poderia ter perdido a vida. Você nunca viu Davi depender de ninguém. Nessa passagem ali, quando ele precisou, quando ele não estava em condições de se defender, eu imagino, na minha cabeça, naquela batalha, não é?
o Davi lutando. Chega um momento que Davi, eu acredito que ele sai um pouquinho, o pessoal está indo bem, e ele vai para um canto, talvez, ganhar fôlego. E Davi deve ter se encostado ali num canto, e esse que estava o tempo todo da peleja, esperando só o momento certo de agir. Tinha uma espada nova, não usou espada com ninguém, ele tinha uma espada somente para quê? Ferir Davi. Tem gente, irmão, pode passar um monte de gente na vida dela, não liga. Mas se ela vê que você está feliz no seu casamento, ela fala, eu quero acabar com aquele casamento. Ela quer o que você tem. Não é porque é bonito, não é porque tem dinheiro, não é porque não tem. É porque ela quer o que você tem. É porque é espiritual. Mas daí você fica lá, aquela briga. Tem gente que o teu trabalho, você fala, puxa vida, tem tanto cargo melhor. Mas ele cisma com o seu, que é o lugar que você tem. Aí você olha e fala, puxa vida, né? Podia estar melhor, né? Mas não. Tem gente que quer estar na casinha que você mora. Aí do lado tem uma casinha até melhor, né? Mas ela cisma com a sua. Não, eu quero aquela. É aquela que eu quero. Só que a gente fica naquela, não. É inveja só. A inveja, ela nasce aonde? No mundo? Tem que clamar a Deus. Você tem que buscar primeiro a Deus. E aí, irmãos, ele livra Davi. Mas por que ele livrou a Davi? Salmo 91, 14. Vamos lá? Salmos 91, versículo 14. Lembra disso? Do jeito que o diabo tem ali pessoas para servir ele, Deus também tem os dele para servir também você. Amém? Deus tem sempre alguém para te proteger. Agora, na nossa vida, tem gente que fala mal de você o tempo todo. Mas tem gente que te defende, irmão. Tem gente que fala que você não presta, você nem sabe, mas outro chega e fala, você está enganado, aquela pessoa não é assim não, aquela pessoa é diferente. Você entendeu? Ela se prontifica, é os abisai que Deus tem para ele. Só que está cheio de esbibenobe por aí, que ele vai querer destruir a tua reputação, vai querer tirar a tua paz, vai querer tirar a tua família, vai querer tirar teu emprego, vai querer te endividar, vai querer fazer mal para você. Você tem que se proteger espiritualmente. O que diz lá, igreja? Pois que tão encarecidamente eu também o quê? E poluei no alto, porque conheceu o meu nome. E olha ainda depois no 15, ó. Ele me invocará e eu. Mas Deus responde quando? Quando alguém invoca. E isso aí depende de uma escolha. Tem gente que é de Jesus, vem na igreja. Tem gente que ora aqui dentro da igreja, mas não invoca a Deus. Ele não coloca diante de Deus as lutas dele. Irmão, algumas lutas você só vai vencer a hora que você entrar num propósito com Deus. Se você não colocar a tua vida realmente na presença dele e falar, Deus, eu vou mudar esse quadro, você não vai conseguir. Daqui a pouco você termina teu casamento, daqui a pouco você deixa de lado teus filhos, daqui a pouco você abandona a tua fé. Ou você faz isso, ou uma hora o diabo vai tirar aquilo que é mais precioso da tua vida e tira a tua salvação. Você está entendendo? Está tendo confusão na tua casa? Você acha que vem da onde isso? Ô pastor, não gosto mais dela, não gosto mais dele. É mentira. É mentira. Quantas lutas vocês passaram? Quantas batalhas vocês já tiveram nessa vida? E agora olha para o lado, não gosto mais? Não, porque o jeito dele muda o jeito. Você não está entendendo. Então, esbibenobe vindo contra a tua vida. Está te atrapalhando. Só que você está lá achando, não, as pessoas estão diferentes, ele mudou. Mudou por quê, irmão? O capeta está mudando ele, aquele filho está mudado por causa do demônio. Começou a colocar pessoas erradas à volta. Ele está investindo porque a mente dele está fraca. E vai destruir tua família. Aí um dia lá na frente, se você quiser ver a diferença, entenda, você pode achar que eu estou sendo religioso, falando demais, demônio, que é. Lá na frente você só vai vencer aquilo quando você enfrentar o demônio que está fazendo isso. Porque enquanto você não enfrentar, você vai passar a vida toda tentando resolver. Não deu certo, deixa, não está dando certo aqui, eu me afasto, não funcionou, então não faço mais, o outro não gosta de mim, então não passo mais naquele lugar, aqui na empresa não gosta de mim, eu peço para sair e vou para outra, só que o capeta vai estar na outra também, e agora?
Aí chegar um dia você vai virar um mendigo, então, não vou trabalhar mais não, vou virar um nômade, vou andar pela rua, porque na rua ninguém te persegue, vão te chutar na calçada também. Você está entendendo? Aí você fala assim, mas mexe comigo em todo lugar. Por quê? Porque eu tinha um gigante na minha vida lá atrás, que eu deveria ter combatido quando? Lá atrás, no início. Só que eu não fiz isso. Deus falou, ele me invocará, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. É o que Deus prometeu para você. Amém? Ele prometeu para você que faria isso. A tua vida, aquilo que não está dando certo na tua vida, você não vai resolver do jeito que você está fazendo. Você vai resolver a hora que você entrar realmente num propósito com Deus e colocar a tua vida diante dele. Aí você vai ver que vai andar. Ai, mas vai ter coisa que eu vou perder. Você não vai perder nada, irmão. Você vai ganhar tanto na tua vida. Eu nunca vi alguém que entrou realmente, que fez aqui que ele diz, que invocou a Deus, que se apegou a Deus, que se arrepende. Conhece alguém arrependido que se apegou a Deus? Eu não conheço. Eu nunca vi ninguém. Eu já vi gente de Deus ter perdas terríveis, mas sabe o que eles dizem? Deus me sustentou. Agora eu nunca vi ninguém terminar a vida e falar assim, olha, estou tão feliz porque eu fiz tudo o que a minha carne quis, eu segui o que a vida me mandou. Não conheço. Um que falou quase parecido outro dia, ele falou assim, se eu pudesse eu nunca teria colocado um cigarro na boca. Ele falou. Mas a Bíblia já ensina você, não é? Você tem que tirar aquilo que não presta. Se ele tivesse tido uma vida com Jesus, ele tinha mais saúde. Que ele tentou dizer que não se arrependia de nada, mas do cigarro ele se arrependia. Então ele se arrepende. De onde que veio o cigarro? Quando que ele colocou o primeiro cigarro na boca? Não foi no caminho de Jesus. Foi aonde? No mundo. Só que enquanto eu falo, isso vai te incomodar, porque aquilo que está trabalhando contra a tua vida, não quer que você mude. Mas quem é o pastor para falar isso? Eu não sou ninguém. Mas a sua vida vai mudar o dia que você fizer isso. O dia que você falar assim, eu não quero mais isso, não quero mais passar sofrimento. O dia que você colocar no teu coração, eu não quero mais essa humilhação de ficar bêbado pelos cantos, sendo xingado. Não quero mais ficar começando um relacionamento que dá errado. Não quero mais entrar no emprego, é perseguido, eu fico lá chateado, chora, sai. E outra, lembra de uma coisa, quem abre porta é Jesus. O diabo fecha. Se você não tiver Jesus, não adianta. As coisas não vão para frente. Ela vai um tempo, depois trava. Anda com Jesus. Amém? Para terminar, o Esdra de novo, 8:23. Vamos ler? Nós, pois, fizemos o quê? E pedimos isso ao nosso? Lê agora, guarda essa palavra no teu coração ali, ó. E moveu-se, está falando de Deus agora, tá? E moveu-se pelas nossas. Deus se move pelo quê? Pelas tuas orações. Se você não tiver oração, não tem mover de Deus. A tua vida é igual uma linha de trem. Amém? Ou melhor, a oração é como uma linha de trem, colocar assim. O trem é a tua vida. Quando a linha acaba, o trem vai parar, vai desencarrilhar. Enquanto tiver linha, a tua vida ela vai caminhar. As orações que você faz é como aquele trilho. E ele está dizendo assim, Deus se move pelas nossas orações. Esse trilho, ele faz a sua vida caminhar. Mais um último versículo, Jó 19, versículo 25. Olha só. Olha o que o Jó declarou. Porque eu sei que o meu Redentor, e que por fim, se você invocar ele, fizer dele teu Redentor, ele vai se levantar, irmão. E quando ele se levantar, a doença vai embora, a enfermidade cai por terra, a tristeza desaparece, o problema que você enfrenta acaba, tua família muda, Deus salva a tua casa.
A prosperidade que você luta para ter, ela vem. Ele vai se levantar. Mas para ele se levantar, você vai ter que fazer isso. Buscar. Busque a Ele. Busca a Deus. Amém? Vamos para você ser religioso. Mas busca a Deus. A resposta vem na tua vida. Amém? Agora, o maior feito do diabo é fazer você pensar que o diabo não existe. Eu vi uma igreja outro dia, o líder da igreja, ele falava que o diabo já foi vencido. O diabo já foi tirado desse mundo. Aí ele falou assim que pecado não existe mais. Tudo que você fizer é normal. Você já pensou? Todo mundo desceu ao inferno porque entrou nessa conversa. Jesus falou que Ele vai vir buscar o povo dele. Toma cuidado. As pessoas estão fazendo de tudo para distrair e tirar você do foco. Anda com Jesus. Amém? Vamos ficar de pé para nós orarmos agora. Deus se levantará sobre a terra. Feche os seus olhos. Eleva seu pensamento até Jesus. De olhos fechados, com o coração aberto para Deus. Entra na presença dEle clamando. Jesus, estamos na sua presença agora, Pai. Estamos clamando o Senhor agora, Pai. Mova os céus, Jesus, neste momento, Pai. E venha, meu Deus, com o seu poder sobre cada vida, Pai. Jesus, que cada pessoa que está invocando ao Senhor agora, Pai, meu Deus, que ela possa ter a resposta do Senhor. É hora de abrir o teu coração para Deus, igreja. É hora de você invocar a Ele. É hora de você dizer para Ele: Deus, eu quero esse livramento que aconteceu com Davi na minha vida. É hora de você dizer: Deus, eu não quero ser surpreendido pelo meu inimigo. Diga para Ele: Deus, eu não quero ser surpreendido pelo mal, pela opressão, pela potestade, pelos principados deste mundo. Meu Deus, entra com providência agora. Começa a tocar em cada pessoa que está clamando nesta hora. Vai passando agora, Jesus, com seu poder em cada vida que aqui está. Meu Deus, e aonde houver uma barreira, um impedimento, aonde houver, meu Deus, contra este povo, Pai, uma seta lançada. Isso, igreja, é hora de orar, de combater, de mandar o inferno soltar a tua vida. Meu Deus, começa a passar agora em cada lar, em cada casa, em cada coração, aonde houver uma força, uma opressão vindo contra esta vida, colocando dentro dela um desânimo, uma tristeza, um fracasso, uma derrota. Meu Deus, vai passando agora, vai destruindo agora. A tua igreja, meu Deus, está clamando pelo Senhor, Pai, e eu paraliso agora toda a ação do inferno, os gigantes que têm se levantado contra ela. Isso, meu irmão, vai combatendo os gigantes agora. O Esdra, ele se antecipou. O Esdra, ele tomou ali um caminho à frente contra o inimigo. Ah, meu Deus, nós começamos agora esse embate espiritual, dizendo agora que essas dores, enfermidades, as maldições hereditárias, a inveja, a angústia do coração, aquele coração apequenado, aquele trauma na mente, aquele pensamento de morte, de derrota, de fracasso, Deus, eu paraliso agora toda a ação do inimigo. Eu estou ordenando agora ao inferno para tirar as mãos da vida deste povo. Pai, alguém está orando agora e dizendo: sai da minha vida miséria, sai da minha vida amarração financeira, sai dos meus caminhos agora. Isso, ora pelo teu marido, ora pela tua esposa, vai orando por aquele filho que não dá certo nada na vida dele, vira e mexe, ele está prostrado, aquele homem que não está
está tendo mais força, você percebe que a pessoa não está tendo mais ânimo. Ora por ela agora, por aquela mãe. Deus, ela perdeu a vontade de se cuidar, de cuidar da casa, do lar. Meu Deus, ela está deixando tudo de lado. Deus, esse casal, Pai, todo dia uma briga, uma confusão, todo dia dentro daquela casa algo começa do nada, vai virando ali, Deus, uma inquietação terrível, mas nós paralisamos agora. Sai de dentro dela, Deus, aquele desígnio do coração, aquela sedução que está vindo na alma dela, na alma dele, vai saindo de lá agora. Jesus, essa pessoa não é assim, meu Deus, ela não é desse jeito, ela está mudada, meu Deus, o pensamento dela está mudado, a cabeça está diferente, está perdendo a tua essência, mas nós quebramos agora toda a força do inferno, nós estamos paralisando agora toda a cauterização do Satanás e dizemos: acabou, maldito, pega tudo que é seu, todos os teus males, e saia e sai em o nome de Jesus. Meu Deus, traz agora o livramento, Pai. Traz sobre a sua igreja a bênção, Pai. Pede para Jesus agora, faz um pedido para Ele. Davi precisava de livramento. O Davi precisava de livramento. O Esdras precisava da proteção de Deus. Talvez você precise da proteção lá dentro do teu lar. Talvez você está vendo aquele filho, o caminho que ele está pegando não é bom. Você percebeu que aquele de vez em quando a tua saúde está oscilando, está começando a oscilar demais. É uma luta atrás da outra, uma batalha atrás da outra. Fala: Jesus, eu quero livramento. Fala: Jesus, eu quero a bênção do Senhor, Jesus. Fala para Ele: Jesus, eu quero uma vida de vitória. Talvez você tenha lutado tanto, você tenha desejado tanto, mas as coisas não estão funcionando. Quando você vê um passo para frente, dois para trás novamente. Fala para Ele: Deus, eu quero avançar, mas não me deixe avançar sem o Senhor. Não me deixe avançar sem Tua presença não, Pai. Fala para Ele: não me deixa caminhar, Jesus, se o Senhor não estiver à frente. Porque quando o mal se levantar, eu não vou conseguir lidar, Deus. Mas se o Senhor estiver à frente, Deus, tudo vai dar certo. A tua vitória virá, o teu poder tomará a frente. E toma, Pai, traz a vitória, traz a restauração sobre essa vida, Pai. Manifesta, Jesus, o seu poder, Pai, aleluia. Graças a Deus.